Saúdo a todos com o amor do Senhor Jesus. Quero meditar Romanos 8, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Aqui diz assim para todos nós: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Resumindo, esta palavra quer nos ensinar que nós devemos seguir a Cristo, e Cristo é o Espírito e é a luz da nossa vida, e é o ser perfeito, é o amor divino. Nós temos que seguir os ensinamentos de Cristo. Se nós seguirmos a carne nos leva ao pecado, leva às nossas vaidades, leva às nossas próprias vontades, e se elas não forem ponderadas e equilibradas na palavra, nós podemos nos perder. Nós podemos viver de pecado, com o pecado nos leva à morte, e essa morte espiritual nos afasta do amor de Deus. É importante quem segue a Cristo seguir a parte que é correta, tanto em espírito, na carne e em verdade, seguindo os caminhos de Jesus conforme seus ensinamentos, para que possamos seguir
retamente, conforme Deus nos ensina, em seu Espírito, para que possamos manter a santidade. E sendo assim, seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Devemos padecer representando o amor de Cristo. Devemos estar no amor de Deus em qualquer circunstância. É necessário estarmos em Deus para que sejamos glorificados com Ele. Temos que permanecer na luz, temos que permanecer no amor, temos que permanecer na caridade, temos que permanecer no amor ao próximo, temos que permanecer no amor a Deus acima de todas as coisas. Temos que viver pelo Espírito de Deus e não pelas coisas que a carne nos propicia viver, nos tirando da santidade. É necessário permanecermos em santidade. Fiquemos com esta palavra de reflexão.